Quando ele resolve tirar sua paz da sua casa, os pardais andam em turma, destruindo tudo, acabando com tudo na maior alegria, mas andam em turma. Mas esse salmista, em meio à sua aflição, ele se sentiu como um pardal solitário. Há um hino que canta que diz assim: um passarinho no ninho sem vontade de cantar. Imagina esse salmista se sentindo assim, um pardal solitário, sozinho, porque a aflição chegou na vida. Muitas vezes nós não buscamos, nós não queremos, mas de repente a aflição passa na vida normal. Às vezes branda para uns, muito forte para outros pensam que não tem mais jeito. Mas o dia mal vem, quando infelizmente a Bíblia nos afirma que no mundo tereis aflições. E certamente se você clamar a Jesus, você vai superar. Jesus vai lhe dar força e você vai ser liberto de todo mal. Ah, irmão, você não sabe em que mal o inimigo trabalha na minha área. Não importa qual é a sua área que o inimigo tem trabalhado, qual a sua área que você precisa de libertação. Mas Jesus está aqui nessa noite e Ele tem poder para libertar. Não há nada impossível para Jesus, nada. A Bíblia nos afirma isso. E quando você lê uma palavra dessa, mesmo você triste, você se regozija no Senhor. Você diz verdadeiramente: esse é o Jesus que eu conheço. Porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Jesus também, se você observar, for analisar a Bíblia, Jesus passou por grandes aflições, que talvez você nem a metade vai passar, mas Ele também passou por aflições. E nós também iremos de passar ou já passou. Aí eu fico meditando, quem sabe aquela aflição que eu passei foi grande aos meus olhos, mas Jesus me deu força. E às vezes nós duvidamos que Jesus tem poder para curar uma simples dor de cabeça. E às vezes nós não trabalhamos a nossa fé. Nós observamos vidas cristãs feias, nós não temos a coragem de dizer e orar: vou orar por você, Deus vai dar uma providência. Eu vou orar por você, para aquele que é ímpio, e vai dizer: Deus vai dar uma oportunidade de você um dia conhecer Jesus de Nazaré. Porque muitas pessoas, eu estava falando com o Sidney, que há uma diferença entre mentir e ocultar a verdade. Quando você oculta a verdade, como ocultaram para mim, porque eu estava pensando em servir a Jesus, um dia a verdade chegou para mim. Eu conheci a verdade, eu era curioso. Eu digo: oi, irmã, e isso assim na Bíblia? Onde é que está escrito? Pega a Bíblia do ímpio. Você tem uma Bíblia aí? Vamos ler. E você vai ver que vai impactar o coração do ímpio. Vai dizer: rapaz, eu estou com essa Bíblia há tanto tempo, nunca ouvi uma palavra dessa. Meu irmão Saulo Samuel me ensinou sempre, quando ele ia visitar o enfermo, ele perguntava primeiramente a senhora da casa do ímpio: tu tem uma Bíblia? Ele disse: tenho. Pega ela aí. Ah, mas a Bíblia de você é diferente. Não, pega ela aí. E aí ele a Bíblia, bendito saudoso. Não. Então quando ele começa a descobrir a verdade, ele é liberto. Mas tem infelizmente pessoas que criam mentira. Teve um pastor lá de uma denominação que ele criou a sua própria Bíblia, ele mudou tantas coisas. Para ele o nome não é mais Jesus Cristo, mudou, ele deu outro nome lá, ele fez uma outra Bíblia. Não pode chamar Jesus de Senhor. Tudo que tinha Senhor na Bíblia ele mudou. Isso é uma mentira, e a mentira é mais grave de que a ocultar a verdade. Guarde isso no seu coração. Mentira e ocultar a verdade não é coisa, não. Para mim, no meu pensamento, ocultar a verdade é esconder diante dos homens a verdade. Mas você mentir uma coisa que está escrita e que não existe, é grave, é gravíssimo. E as pessoas que ouvem a mentira, quando ele ouve a mentira, é difícil de entender. Mas quando ele se depara diante da verdade que é Cristo, ele é liberto pelo poder do nome de Jesus. E a vida dele começa a ser diferente. Assim foi na minha vida. Quando alguém falou de Jesus para mim, eu comecei a pensar diferente. Existia área que precisava ser liberta, sim. Até hoje existe área da minha vida, da minha família, que precisa ser liberta. Tem área da sua vida que precisa de libertação. Que ninguém é 100%. A Bíblia nos afirma que nós devemos ser como a luz da aurora. Buscar cada dia, brilhando. E no grande dia nós estamos preparados. Talvez alguém
Talvez o arrebatamento não vai chegar para as pessoas mais velhas, mas o arrebatamento individual vai chegar. E graças a Deus, irmão, por onde eu tenho anunciado, eu tenho observado e visto a sementinha que caiu em boa terra. Pessoas que eu falei de Jesus, de repente dizem, aceitou Jesus, hoje é crente, graças a Deus. Então não perca a oportunidade de falar de Jesus. Meu pai era um homem que vivia na macumba, fazia macumba dentro de casa, brigava com minha mãe porque ele disse, olha, eu vou fazer o caruru hoje, segura aqui de um lado, galinha preta e galinha branca. Eu digo, eu não seguro não. E Deus sempre trabalhou na minha vida. Mas um dia ele conheceu a palavra de Deus e se converteu ao Evangelho. Ele está enfermo, mas conheceu o Evangelho do Senhor. Se aquela vida se for hoje, ele conheceu a palavra de Deus. Então não há nada, irmão, nada impossível para Jesus. Basta você crer, tenha fé em Jesus. Ele não mudou. As pessoas mudaram muito o seu jeito de caminhada, mas Jesus não mudou, continua sendo o mesmo. Amém? E essa é a minha